Tá na live já, ó. Tá, na live. Vivos. Estamos vivos. Esperar o pessoal chegar. Ai, deixa eu baixar isso. Deixa eu ver os comentários aqui da turma. Boa noite, pessoal. Estamos todos aqui hoje, sexta-feira, com o nosso irmão Rodolfo Gadia. Vem fazer uma palestra muito interessante, né? Um trabalho muito importante, né, Rodolfo? Falar sobre o suicídio. E o Rodolfo Gadia, meus irmãos, ele é presidente da AME, Associação Médica de Uberlândia. É médico oncologista, né, Rodolfo? Chegou agorinha, né? Tá todo... Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Você estava meio aflita, né, Maria Inês? Você estava aflita. Agora não chega. A gente sentou em 4 minutos e 30 segundos, a gente resolveu quase tudo. Então, boa noite, pessoal. Se qualquer probleminha que for acontecendo aqui, a gente vai resolvendo no meio da apresentação, igual a gente está lidando com esse novo modo de viver, né? Todo mundo falando com essa pandemia, nós estamos aprendendo a trocar rodas e pneus dos carros em movimento. É por aí. É por aí. Então vamos, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir à espiritualidade amiga que venha nos assistir, que venha nos dar discernimento, sabedoria, o alento a todas as nossas dificuldades, venha nos trazer paz, venha nos trazer a alegria de servir a Jesus, no seu evangelho puro, no seu evangelho consolador. Elevemos nossos pensamentos e vamos rogar ao Pai a proteção para a noite de hoje, para o nosso irmão, que ele seja sempre bem-vindo, que ele seja iluminado pela espiritualidade, por Jesus. Vamos fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentações. Livra, Senhor Jesus, de todos os males. Que assim seja. Então, a palavra com Rodolfo. Gadia, seja sempre bem-vindo. Tá bom, né? Deixa eu fechar o painel aqui. Boa noite a todos, pessoal. É um prazer estar aqui com o pessoal do Grupo Espírita Batuíra. Obrigado, Maria, Inês e a turma toda pelo convite. A todos que entraram aqui, alguns nomes já entrando, Maria Lúcia, Gisele, Lilian, Silvia, Edilane. Conhece esse pessoal, Maria? Tudo, conheço. Isso. Edilane, seja bem-vinda, Edilane. Boa noite a todos. O tema da noite, né, já aproveitando aí a sequência dos trabalhos, o tema é suicídio. Por quê? Porque nós estamos no setembro, no mês de setembro, setembro amarelo, todo ano. Esse mês, ele é sempre, e isso é muito importante, tem que ser falado todo ano, todo mundo se reúne para falar de um problema de saúde pública, e que já está endêmico. Endêmico, vamos dizer, de uma maneira bem básica, é como se fosse uma pandemia crônica, não tão aguda e que não se espalhou tanto, mas vem crescendo e que está em todos os locais, em todas as situações, em todas as sociedades, em todos os países, alguns mais, outros menos, mas está disseminado entre a população, entre as nossas sociedades, é a questão do suicídio. Isso é muito interessante a gente abordar e levantar essa questão, focar no mês de setembro, a gente foca mais essa problemática, mas isso é muito importante caminhar durante todo o ano essa discussão. E aí a gente está abordando de uma maneira onde todos, isso é muito importante também, capacitar o entendimento de todos
desse problema, porque todos temos que ter desenvolver sensibilidades, enxergar a dor, a necessidade do próximo, do que está, às vezes, do nosso lado, que está dentro da nossa família, que solta alguns sinais e pede ajuda, e muitas vezes a gente não percebe. Então, esse não é um papel de médicos, não é papel de médicos especialistas nisso, que são psiquiatras, só de psicólogos. Esse é um papel fundamental de toda a sociedade. Detectar aquele que está precisando daquela ajuda imediata, e sim, se vê que ele está em um risco, em crise grave, um risco iminente de cometer o ato de tirar a própria vida, o suicídio, aí sim, oferecer as ajudas, as várias opções de ajudas que existem, e encaminhar um profissional capacitado para esse tipo de abordagem e atendimento. Vamos lá? Vai pondo as nossas cabecinhas do lado. Isso, põe do outro lado agora. E aí. É porque eu não tenho. Vamos explicar, né, Maria Inês? Vamos explicar. Eu cheguei em cima da hora, não tem aquele aplicativo que faz, né? Apresenta o PowerPoint em si. Eu falei, então vamos compartilhar a tela. Então vai ficar meio assim. A gente vai compartilhando a tela e você fica aí olhando, só dando os bons fluidos para mim, com uma boa mentora. E observando, tá até no alto aí, ó, tá? Para me dar tranquilidade, boas intuições. E brincadeira à parte, eu acho que o mais importante dessa nossa conversa aqui, nós vamos passar aqui 50 minutos falando de vários temas, vou abordar alguma coisa mais técnica, mas eu acho que o mais importante é todo mundo terminar aqui hoje com um pouco mais, 1% que seja mais capacitado para primeiro saber escutar. A gente precisa ouvir mais. Há uma necessidade, há uma pandemia de necessidades de falas. Todo mundo está precisando falar muito, eu entendo a situação. Só que muito mais do que falar demais, a gente precisa treinar os ouvidos e saber escutar o próximo. Então, se a gente sair daqui bem refinado, calmo, com o nosso espírito mais calmo, mais sintonizado em captar as mensagens de pedido de ajuda do próximo, igual eu tinha falado, saber escutar e saber observar, sentir a dor do outro sem julgamentos, acalmou o espírito, parou, observou, silêncio, escute, em frases e às vezes em histórias ou pequenas palavras, a pessoa vai te solicitar ajudas, às vezes mais sutil ou mais ostensivamente. Então, captou esse pedido de ajuda, sem julgar a situação dele, observou o momento de crise, trabalha com paixão para sentir a dor dele, está ótimo. Acalmou o espírito, trabalhou o silêncio, escutou, compaixão no sentimento da dor do outro e vontade sincera em ajudar, já é mais do que meio caminho andado para ter um sucesso na fase final de ajuda e de assistência a esses espíritos que estão em energia mental baixa, em sofrimento espiritual. Ter a sensibilidade de captar, sintonizar e compreender a dor espiritual, a dor da alma do outro, isso não é fácil. Então, é a palavra da vez, Setembro Amarelo, a parte de suicídio, falando da... Deixa eu só passar. Aí, ó. Esse é um trabalho que eu peguei e compilei, já é uma palestra pronta, que todo ano o pessoal da AME, que é a Associação Médica Espírita aqui de Uberlândia, a gente roda vários centros, às vezes escolas, para falar dessa temática e tentar ter uma abordagem espiritual, lógico. Estamos dentro de uma associação médico espírita, abordar da parte espiritual uma temática tão presente na vida de todos, independente do conjunto de crenças, né? Independente de religião, independente da sua condição socioeconômica, da sua condição política, da sua condição de gênero, do seu nível intelectual, da sua condição de cor. A epidemiologia muda um pouco, mas todos estamos suscetíveis, né, a passar por essa dificuldade, a esse problema. A nossa Associação Médica de Uberlândia,
ela reencarnou, eu costumo brincar, ela é nova, né? Ela reencarnou em 15 de junho de 2015. O primeiro presidente foi o Dr. Lawrence e eu estou na segunda gestão, num desafio muito legal, porque eu acho que ninguém é dono de nada, a gente só passa por momentos de missões espirituais e esse é um trabalho em conjunto, não necessariamente só de médicos, é de pessoas que querem estudar a parte mais de saúde espiritual e trabalhar um pouco mais na temática da ciência espírita para, aí sim, tornar-se uma pessoa melhor. O objetivo final do Espiritismo, a gente roda, 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 pode estudar tudo, pode ler um monte de obra, pode aprofundar mais no aspecto filosófico, pode aprofundar mais no aspecto científico, ser bem religioso dentro do padrão espírita, mas os três, juntos três, você pode fazer o que for, que o objetivo final é trabalhar a sua moral. É você se tornar uma pessoa eticamente e moralmente melhor. Esse é o objetivo de todos o exercício do espiritismo na prática. Vencer, treinar, né? Porque não é fácil, mas exercitar para vencer todos os dias as suas más inclinações e tentar se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa moralmente melhor é aquela que pensa o bem comum. Então, parte do caminho de eu tenho que me tornar melhor, então eu tenho que ver o outro também bem. Se eu torno o meu ambiente, onde que eu estou, um pouco melhor, eu já capacito que eu e começo a entender a minha missão espiritual, o que eu vim fazer aqui, e parte desse ambiente melhor é observar pessoas que estão tristes, depressivas ou com alguns outros transtornos dependentes e usuários de droga, de álcool, que são as causas principais, né? Que vai para uma parte de tristeza, depressão e o cúmulo mais agressivo, uma consequência mais perversa e ruim toda dessa caminhada é o suicídio. A gente observar nesse foco principal e ajudar essas pessoas, a gente está tornando o nosso mundo melhor. Por que é amarelo, pessoal? É amarelo porque essa campanha, olha que legal, né? Essa campanha foi adotada por conta de uma trágica história, começou assim. Ela foi uma trágica história que, de 1994, um jovem americano com 17 anos, Mike M. Essa história é legal, onde você vai na internet, você vê muito eles contando parte dessa história. Tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. E aí os amigos, principalmente os pais, ficaram numa tristeza muito grande. Os pais e os familiares mobilizaram, movimentaram uma campanha e a partir do funeral começou a distribuir fitas amarelas e mensagens para trabalhar todo mundo para não ter o fim trágico que esse jovem teve. Você vê que uma situação muito ruim, a pessoa pega e transforma o ambiente para outros não passarem por essa mesma situação drástica. E é por isso que chama Setembro Amarelo, essa cor é baseado nisso. É interessante que o amarelo ele caminha por poderes, ouro, um pouco de esperança, trabalhar parte de saúde, né, com os espectros do verde, isso é a parte mais técnica, científica. Mas dentro da história, o amarelo já foi a cor da vergonha. Na era vitoriana, as mulheres, entre aspas, de vida fácil ali, na transição da Idade Média, né, da Baixa com a Alta Idade Média, na sociedade vitoriana e toda europeia, as mulheres que tinham vida fácil eram marcadas com a fitinha amarela na sua roupa, porque elas tinham que demonstrar e era a cor da vergonha naquela época. É só uma curiosidade a mais, o tanto que também o padrão de cor depende muito de como que você tem a vibração e a característica que você quer fazer com ela. Onde que eu quero chegar? Que o preto não necessariamente é o fim. O preto é a absorção de toda a energia. O preto é força. O preto não é cor de morte, não é cor de tristeza, de coisas sombrias, vamos dizer, da sombra, do mal. Não. O preto, certo? Ele congrega várias matizes energéticas para a gente fazer a limpeza, certo? Tanto é que o paradoxo, o contrário, bem imediato do preto é o espectro do branco. Vamos para frente. A epidemiologia do suicídio, a cada 100 habitantes, é interessante porque isso é tem vários estudos, inclusive tem até um aqui no Brasil, no pessoal de Campinas, que eles mostraram o tanto que é subnotificado e subestimado o tamanho da problemática do suicídio no Brasil e no mundo.
E eles fizeram como se fosse um iceberg. A cada 100 habitantes, 17 já pensaram em suicídio. 5 planejaram, 3 tentaram e 1 foi atendido em serviço de emergência. Você percebeu que aquele que foi atendido em serviço de emergência com a tentativa de suicídio, 17 estão pensando. Você percebeu que é uma coisa muito escondida, que é muito maior do que a gente possa imaginar? Porque na epidemiologia, assim, muitos falam, né? A cada 20 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo. Alguns já falaram em 40, outros 20, mas parece que o termo maior parece que tende até a aumentar um pouco, está aumentando um pouco. A cada 20 segundos, uma pessoa está tirando a vida. Já parou para pensar? A gente começou aqui, né? Já temos 15 minutos de conversa. Quantas pessoas nessa nossa conversa já tirou a vida e às vezes antes da hora? Porque não tem, ninguém vem com a missão de matar ninguém, de fazer mal para ninguém, não temos essa programação espiritual, não temos essa missão, ninguém está aí inscrito no contrato reencarnatório, ninguém vem com a missão de tirar a própria vida. Tirar a própria vida é um deslize, não é um erro eterno, não é um castigo eterno. No Espiritismo não há penas eternas, mas é um deslize. Você escorrega e perde um tempo precioso, ainda mais nesse momento. A gente tem que valorizar esse momento de estar reencarnado aqui, pessoal. É a valorização da vida. Já percebeu? Emmanuel nos fala, né? Já nos relatou que, em média, 3 vezes a população espiritual desencarnada é mais ou menos 3 vezes a população encarnada. Então, percebeu que estamos chegando a quase 8 bilhões. De quase 8 bilhões de espíritos encarnados, temos em média 24, 25 bilhões de almas desencarnadas e todas muito conectadas uma com a outra. Percebeu a população, o movimento que está do lado de lá e a chance que muita gente pede para reencarnar. Por isso que é muito importante esse caminho, essa caminhada, esses portais de reencarne, vir, que é na carne que a gente adquire e vai resgatando, adquire conhecimentos, adquire valores, virtudes, adquire a evolução, né, da parte espiritual através do elemento material. Por isso que é importante não fechar essas portas em momento algum. Por isso que o Espiritismo, em essência, defende não ao aborto e não ao suicídio, porque de nascer já tem todo esse desafio. Está num ingresso muito caro o nascer. E você tirar a vida antes da hora é de se pensar, muito triste. Vamos embora para frente. Aqui ficou tá dando para ver mais ou menos? Vou pegar uma parte mais interessante dos fatores de risco para suicídio. Transtorno do humor, depressão. A cada 10 pessoas que suicidam, que de fato tem, entre aspas, sucesso, né, na sua intenção, que cometem tentativas de suicídio, as mulheres tentam muito mais o suicídio, os homens cometem muito mais. Os homens são mais eficazes na hora de terminar com a sua própria vida. Então, muita atenção ao homem, porque ele é mais calado, ele fala menos do seu problema, ele tem essa dificuldade de se abrir. Ele, às vezes, tem que aguentar as dificuldades, as situações, tudo muito sozinho, fica amargurado e não faz a conexão, que é uma das principais forças e importâncias na prevenção do suicídio, formar conexões. A gente vai chegar lá. Então, mulheres têm mais tentativas e os homens cometem mais. É um pouco falso falar que adolescentes, isso na proporção, né? Adolescentes cometem mais porque também não tem outras doenças, a questão de mortalidade. Então, o grande causa de mortalidade em adolescentes, muitas vezes, é o suicídio. É subestimado porque, olha a história do rapaz do Setembro Amarelo, que ali detectou que foi um suicídio, porque sabia da história, mas ele acidentou de carro. Quantas pessoas estão morrendo de acidente de carro, que às vezes lá no registro de óbito descreve como um acidente ou não tem uma detecção mais precisa de que foi suicídio. Então é subnotificado. Muitas vezes a pessoa, por um acidente, por uma outra causa, que muitas vezes é suicídio. Então, às vezes, o que está relatado lá é uma outra causa, mas aquilo só foi o meio em que ele cometeu o ato.
Depressão, então eu estava falando, a cada 10 suicídios, 9 são causados por doença de base, a base é a depressão. Quando tem conexão, depressão é um transtorno psiquiátrico, uma doença psiquiátrica, tem todos os critérios para fazer diagnóstico, então a gente tem que estar atento para perceber essa pessoa que está triste, pedindo ajuda. Se ela, junto da depressão, tem outro transtorno psiquiátrico, tipo dependência de drogas ou álcool, a maioria dos que abusam de álcool, que é uma droga lícita, fácil. Muita gente abusa e fica deprimido. A grande maioria dos alcoólicos ou alcoólatras são depressivos, são deprimidos, porque há uma alteração da neuroquímica cerebral. Se então junta doenças, distúrbios psiquiátricos, depressão com dependência de álcool, com situações de gatilhos de crises familiares, crises financeiras, a pessoa vai tentar tirar a própria vida, e em que muitas vezes no início é tirar a dor, é fugir de um grande problema. Então, muitas vezes não tem um ato específico, a pessoa não olha e fala, eu quero morrer. E já teve um estudo na Inglaterra que mostrou que eu quero morrer. A pessoa ela pode programar o processo morte, o processo suicídio, só que o ato ele é cometido sempre nas últimas horas. Ninguém planeja um suicídio durante um mês, descrevendo tudo como é que vai ser. É raro, isso pode acontecer, mas muitas vezes é um ato que ele já vem pensando em querer cometer, só que é sempre mais impulsivo. Então, é muito importante ter a conexão, ter alguém para conversar e ver. O CVV, que eu também vou chegar lá, faz isso com maestria. Eles treinam a escutar. E salva muitas vidas. Porque a pessoa está lá e fala, agora que eu vou suicidar. De repente, vem o anjo de guarda dela, ou a própria intuição, ou a próprio instinto de sobrevivência que está no espírito. Abre as leis de Deus dentro dele, abre a consciência dele, abre parte da missão dele e fala, pô, não posso, embora antes da hora eu vou errar o caminho, eu não vou resolver um problema, eu não vou suicidando e a problemática e a situação difícil fica com os familiares. Parece que terceiriza um karma pesado, os familiares, imagina para um pai e para uma mãe que perde um filho, adolescente, a culpa que eles vão sentir tristeza, muita dor de ter perdido o filho, ainda vão carregar a culpa de aonde foi que eu errei. E às vezes o filho, olha como é que é um paradoxo nessas situações e nessas atitudes, às vezes impensadas e impulsivas. Às vezes o adolescente, ele fala, é muita pressão na minha vida, eu tenho que ser o melhor em tudo, as redes sociais me mostram que eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ser muito bonito, eu tenho que ser muito inteligente, eu já tenho que ser muito bem sucedido, eu tenho que ser o melhor da minha turma, eu tenho que passar logo no vestibular, e eu tenho que fazer isso, e a expectativa, a carga está tão grande, eu tenho que ter um excelente também casamento, e a carga dos familiares do pai tão grande em cima de mim, que eu falo, eu não vou conseguir. Então, para evitar toda essa decepção, isso já viu, isso é entrevistas, pesquisas também, viu, pessoal? De entrevistas de adolescentes que tentaram cometer o suicídio, e escaparam, de alguma maneira, e depois entraram em grupos terapêuticos, em processos de terapia, e nessa conversa com esses adolescentes, foram resgatando e fazendo questionário da história deles, e muitos olharam e falaram, não, eu pensei em tirar a vida para evitar a decepção de que todos tinham grande expectativa em cima de mim. Então eu falei, então é mais fácil, já que eu não vou conseguir, vou deixar eles muito tristes, eu morro e já resolve o problema. Só que ele não percebeu que fazendo isso ia aumentar muito mais, é muito mais doloroso para um pai ficar questionando e pensando por que meu filho suicidou, do que o pai olhar e falar, meu filho, eu queria que você fosse o melhor jogador de futebol, mas não deu, né? Mas você continua meu filho e está vivo aqui, e vamos, que aqui é um pelo outro. É interessante, né, essa dinâmica, e muitas vezes resolve com boa conversa, tá? Então, quando eu estava falando dos transtornos mentais, 90% é depressão, depois vem transtorno bipolar, depois vem esquizofrenia, tem também algumas alterações estruturais, neoplasias cerebrais, ou às vezes trauma, ou às vezes também abusos, que sofre abuso, e a parte é muito complexo isso, né? Porque tem a estrutura familiar envolvida, tem a estrutura do crescimento da formação da personalidade,
tem a estrutura teológica também, que conta demais, tem a estrutura filosófica, isso tudo mistura nesse conjunto que passa na cabeça da pessoa e que faz ela, às vezes, ir lá e cometer o suicídio ou proteger do ato de tirar a própria vida. Tá? Pulando isso, passando mais... isso é uma questão tão interessante. Armas de fogo, em proporção, são muito mais comuns. Por quê? Porque homens suicidam mais e mulheres tentam mais. E as mulheres tentam muito mais suicidar com medicações. O enforcamento é mais ou menos empatado. E o homem suicida muito mais com arma de fogo. E tanto é que medicação, você tem que pensar, errou um pouco a dose, ou tomou um pouco a menos, você escapa mais fácil. Agora, arma de fogo, de repente, né? E tem até aquela polêmica de não falar disso, tem uma questão de que muitas vezes era um tabu não falar. Hoje tem que saber falar, é importante falar, mas tem que saber falar. Então não pode glamorizar, mostrar os artistas ou os grandes cantores de rock ou histórias, ou romantizar a história do suicídio, igual essas séries, né? As 3 razões lá de porquê, que mostra toda uma estrutura, ela pensando, aquela adolescente, romantiza toda a história, ela suicida e mostra o ato, e daquilo gera uma transformação na sociedade. Isso na cabeça do jovem, que às vezes está em formação e até na nossa mesmo, e a pessoa que está triste, com energia mental baixa, deprimida, isso aí pode ser um fator promotor, sim. Então não pode falar muito como que se suicida, a eficácia de suicídio, tanto é que depois de séries assim, o Google faz esse levantamento e vê que aumenta a procura sobre o termo, né? Suicídio e como suicidar. Então, o nosso incentivo aqui é como prevenir o suicídio. Só que é tão sutil de que até como que a gente aborda, com a melhor da minha intenção, como prevenir o suicídio, ou dependendo de como eu abordo, a pessoa às vezes está doente, tão triste, que ela pega aquela mensagem e vai atrás de como facilitar o suicídio. Esse é o grande desafio, a gente tem que ter essa sensibilidade, esse bom senso na hora de abordar, tá? Então, indo direto à questão, porque hoje a gente tem que falar bastante na questão de prevenção. Não precisa falar em tratamento, não precisa falar como fazer isso, daquilo, as questões, né, de que como acontece, os atos, não, a gente aborda um foco principal para o público geral, saber que há jeito de prevenir, há jeito de observar, ter a sensibilidade de detectar essa pessoa que está em risco, se não tão iminente, mas que está caminhando e tem uma fragilidade da estrutura mental e pode ter risco de cometer o suicídio. Mitos. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Verdade, a maioria das pessoas que falam sobre suicídio chega e consomem o fato. Olha que interessante, o tanto que a gente achava que não pode nem abordar. A pessoa que está triste pede uma ajuda, e ela vai falando, de repente ela olha e fala, eu já até pensei em me matar, ou então, acho que essa vida não é boa, já não tem mais nada. Ela vai dando alguns sinais de que ela pensou em algum momento em tirar a própria vida. A pessoa fica com medo e fala, não vamos abordar, porque senão isso pode estimular ela. Não. Isso tem que ser falado. Pessoas que falam de suicídio têm 30 vezes mais chances de cometer o próprio suicídio. Olha, tanto que isso é interessante. Então, não tenha medo. Se a pessoa chegou, sentou com você, pediu ajuda, está conversando, está muito triste, falando, perdeu a esperança, e falou em suicídio, estimula, deixa ela falar. E não tenha medo, pode perguntar. Você já tentou tirar sua vida? Você já parou para pensar? E por que tem uma força, vai estimulando a força que tem dentro desta pessoa, para ela ver que tem uma coisa que protege ela desse ato. E escuta principalmente, faça só perguntas chaves, pontuais, poucas perguntas, e deixe ela falar. Isso é muito importante. Não tenha receio, e se você detectar que ela já tentei, ela ganhou uma certa confiança em falar, você pode propor encaminhamento para os profissionais capacitados para essa abordagem, de medicamento, de terapia, medicamentosa, psicoterapia, espiritual, de terapia de grupo, de várias outras abordagens para proteger esse espírito. Porque, voltando a dizer, nenhuma alma, que é o espírito encarnado, vem com missão de tirar a própria vida, nem a vida do outro, seja antes do nascimento, seja depois de nascer, seja durante uma vida. Nós não temos, isso é uma corrupção, é
corromper o nosso contrato reencarnatório. Isso é muito sério, muito importante, tá? A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. Isso é um mito. Você vê que eu falei que a pessoa planeja, mas às vezes ela não quer suicidar e às vezes erra na dose, ou erra a pegada. E, às vezes, no errar, um acidente, ela tinha uma intenção de se matar, mas ela não queria, no fundo tinha uma força que puxava ela para trás, mas ela acidentalmente foi e suicidou. Isso às vezes acontece. Ou a pessoa que está dirigindo o carro perde tanta esperança que ela sabe, eu não quero me matar, mas ela fica mais displicente, ela fica mais desatenta, ela acelera, às vezes ela bebe para relaxar, pegar um pouco mais de coragem e acelerar numa estrada. E se acidentar, ótimo, acidentou, tudo bem, minha vida já não tem tanto mais valor. É tão interessante, né, essa sutileza da pessoa que quer suicidar e às vezes tem uma força que está ali falando para ela. A gente tem que saber aumentar essa força, aumentar essa potência protetora da vida de cada um, tá? A maioria dos suicídios é precedido por sinais discretamente de comportamentos verbais, olha a importância de escutar. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Isso é um mito. A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer e morrer, é o que eu acabei de falar. Sabe por quê? Porque como ninguém vem decidido a tirar a própria vida, porque a gente, no fundo, sabe, as leis naturais estão dentro da gente, a gente sabe que isso a gente vai dar só uma brecada, um atraso, um desvio da nossa rota evolutiva. A gente tem mecanismos de defesa, e às vezes inconsciente, que a gente sabe que isso não é o certo. No fundo, a gente sabe. Então, uma pessoa, para chegar a tirar a própria vida, a gente tem que ter a compaixão, hein? De entender que ela está precisando de muita ajuda, está doente, está com a estrutura cerebral e o funcionamento cerebral muito adoecido. Adoecido ao ponto de estar um pouco adormecido e perder esses parâmetros de autoconsciência da preservação da sua própria espécie, da sua própria vida. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. É o contrário, né? Muitas vezes tem gente altamente, tanto é que tem gente que a gente olha e fala, meu Deus, como que ela suicidou? Nem parecia. Hoje em dia é muito comum isso, né? Alguns exemplos, nossa, aquele coaching que estimulava a autoestima, e vai dar tudo certo, e trabalhando as pessoas saírem de dificuldade, e de repente ele manda uma mensagem e suicida. Ou aquele outro que está numa rede social, que às vezes está também só falando coisa boa, e ele postando, porque a nossa vida dentro do computador, né, isso é um treinamento muito grande, é uma vida editada, né? É uma vida perfeita, é uma vida que, no fundo, a gente queria ter, mas não queria. É uma vida que a gente, no fundo, quer ter pela aprovação que a gente quer ter dos outros. Muitas vezes a gente posta uma foto, depois de ter tirado 70 fotos, passa mais de 280 filtros, ainda olha e posta e fica louco esperando a aprovação dos outros. E aí cada aprovação ia sempre elogio tudo, e isso ativa a nossa bioquímica cerebral. Por isso que muita gente fica até adicto, fica meio dependente desse circuito. E muitas vezes isso não faz bem. Por quê? Porque é uma vida digital artificial. Não é a vida real. Então, muitas vezes a gente assusta, né? Com pessoas que têm comportamento, a gente não sabe o que acontece entre quatro paredes, não sabe da estrutura familiar daquela pessoa, mas sabe do que ela está fazendo para fora. E se está desagregada, às vezes ela faz comportamentos e acaba tirando a própria vida. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato? Não. Saber conversar e conversar abertamente, sem críticas, sem julgamentos. Observa, sinta só o momento, sinta a energia, sinta a emoção dele, o sentimento dele, e não julgar e sentir o sentimento dele, fazer esse exercício, né, de compaixão, eu acho que é uma das coisas de maior desafio para todo mundo hoje, né? E o Espiritismo, ele como um conjunto de regras, de estudos e até de crenças, né? Que libertam, porque ele põe o conjunto de crenças do Espiritismo, é um conjunto de crenças pondo razão em cima dessa própria crença. É um conjunto de crenças que parte dela faz você perguntar o porquê que você quer seguir essa própria crença. Olha o tanto que é interessante e é inteligente o processo de
de esclarecimento e consolo da doutrina espírita. Então, saber conversar, converse abertamente, sem julgamento, escute. Muitas vezes você vai estar ajudando ele, e ele, por incrível que pareça, vai estar te ajudando. É dando que você recebe. Essa conexão que a gente vai com pessoas, a gente vai sentindo bem em poder ajudar. E é nisso que se vai falando, né, daquela caridade, que antes da caridade de chegar e o que você está precisando? Ah, não, está difícil? Então tome essa cesta básica aqui. Então tome essa parte desse dinheiro que você está me pedindo, tome essa esmola e tchau. Muitas vezes isso é só a parte bem inicial, não é o que prevalece. A conexão, ela é muito mais profunda. Muitas vezes a gente reencarna, a gente vem também com um dos grandes desafios para todo mundo é saber conectar com pessoas. E muitas vezes a gente perde isso ao longo das reencarnações. A gente perde por quê? Porque a gente quer se sentir melhor do que os outros. Então a gente vai desconectando das pessoas e às vezes vai ficando sozinho, isolado. Tanto é que fazer conexões sociais é uma das coisas mais fortes e preventivas para cometer esses atos, para ter depressão, ou alguns outros transtornos de ansiedade, ou transtornos de humor, que parte dele é a depressão, transtornos bipolares, ou ter situações de risco, de tristeza e suicidar. Uma das forças que eu falei de maior prevenção do suicídio são as conexões que a gente faz. Suicídio é um ato de covardia, isso eu não preciso nem falar, porque a gente fala das doenças, né? E é tão interessante. Abordando aqui, vamos lá, 36 minutinhos, dá para passar bem rápido. Pessoal, ó, dica, eu acho que todo mundo aqui conhece, mas todo ano e todo setembro amarelo, a gente vai falar e vai passar esse contato. Vamos na internet, lá tem esses livretos que são muito interessantes, são resumos de várias obras espíritas, de um pessoal bem focado, resumo claro, técnico e objetivo, de cartilhas da Federação Espírita Brasileira, que tem da parte de suicídio, tem a parte de aborto, das violências de drogas e de eutanásia, é muito interessante. Então eu vou pegar algumas pinceladas do livreto que fala da campanha contra o suicídio da Federação Espírita Brasileira. A calma, a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Eles falavam muito porque esse é o termo que usava lá na época, né? Quando estava, isso é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, item 14, na época do Kardec. Muitas vezes a loucura é um termo muito mais amplo. Hoje a loucura parece que é um tom mais pejorativo, mas esse aborda muita coisa de ansiedade, das histerias, depressão, né? Olha que interessante, que calma, ele não falou em remédio aí, né? Ele falou calma, resignação, entender o que a gente veio fazer aqui. Reencarnamos. Reencarnar é saber que a gente vai estar num mata-borrão, a gente vai estar num escafandro. O corpo físico ele protege a gente demais das intempéries desse planeta, das lutas, mas por isso que ele é duro, casca grossa, do mesmo tempo que ele protege, ele limita muito as potencialidades do espírito, mas é ótimo que limite, por quê? Porque se a gente vem para trabalhar esta situação, então vamos entender que temos um corpo físico que às vezes sofre, que dói, que tem doenças, que precisa ter saciedade, tem fome, tem frio, tem sono, cansaço. Vamos sentir a pressão do corpo físico. Por quê? Porque isso aqui é perene. Esse corpo é temporário. Então, o universo, nessa velocidade de frequência das suas moléculas um pouco mais baixa, materializou. Tudo que é mais materializado, a matéria, ela é um eterno, vamos dizer assim, permanência. A impermanência do universo manifestado no elemento material, essa é a maior virtude que a gente pode ter, assim, a virtude de entender isso que a gente está mergulhando e passando e evoluindo através dessa impermanência. O que fica realmente? O que realmente é permanente? O que é infinito? Nós, o princípio inteligente. O espírito é infinito. Nada acaba. Suicidando ou não suicidando. Tomando muito remédio ou não.
fazendo muita coisa boa, bonita ou não, assassinando pessoas ou não, eu estou indo dos dois lados, trabalhando dentro da doutrina espírita ou sendo ateu, enfim, é tão interessante que tudo isso é um processo que a gente adquire aqui, mas a verdade, acima de tudo. Então, o Espiritismo é um caminho que a gente pode entender um pouco mais do que acontece, mas ele não é o único caminho. O Espiritismo não fica só no Espiritismo, o Espiritismo é só um conjunto de coordenadas muito interessante, porque te dão ferramentas e te faz você fazer uma caminhada mais suave, mais tranquila, mais inteligente, mais racional, por incrível que pareça. Mas todo mundo pode conhecer outras verdades de várias outras maneiras, inclusive dentro de um laboratório de ciência. Existe a verdade. Existe o princípio inteligente que mergulha no princípio material, e esse é eterno. Infinito, vou corrigir, porque é eterno só Deus. Eterno é o que já estava. Antes de tudo, antes do nada, antes do início, antes de tudo, ele sempre foi Deus. E Deus nos criou. A partir de Deus vem o princípio inteligente, que são expressões, né? O Augusto Criador, que faz a parte material, e ele, parte dele, eu imagino, né? A gente está mergulhado em Deus e Deus mergulhado na gente. Então, o princípio inteligente, emanações, pequenas inteligências de Deus que somos nós, e aí, a partir daí, a gente caminha de uma maneira infinita, ao longo do infinito do universo, que está sempre em transformação. Não existe o fim, existe só mudanças, impermanência das manifestações materiais do universo. Questão do Livro dos Espíritos. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que os justifiquem? Desgosto pela vida. É tão interessante, muitas vezes a gente já se sentiu desgostoso, né? A gente tem, de vez em quando, precisa às vezes passar por certos momentos, né, de desânimo. Entender que no desânimo a gente pega aquela força e sai de um momento. O problema é não conseguir sair e ficar trabalhando esse desânimo, trabalhando uma tristeza eterna, um luto eterno. Se a gente não elabora, tudo tem dia e hora para acabar. A gente passar por esses processos, elaborar esse processo e conseguir sair, eu imagino assim, a gente sempre sai com um pouquinho mais fortalecido. A gente sai com aquela experiência, com parâmetro para poder fazer um método, não de comparar, mas um método de sentir o que foi e aprender com a experiência e vivenciar, se vier outra, já saber como que vai acontecer e saber os caminhos de passar por outros. Então, se a gente entra numa situação de desgosto e não consegue sair dela, não consegue elaborar, isso é que vai tornando patológico. Eu não consigo. Você está triste? Eu estou. Meu parente, que eu gostava muito, faleceu. E eu estou numa tristeza, não consigo mais fazer nada. Tem quanto tempo seu parente faleceu? Tem 5 anos. Então, isso é patológico. Já era para ter feito um processo. Não, mas faleceu tem 1 semana. Tudo bem, isso é totalmente normal. Você está passando por essa experimentação para entender isso e elaborar. Vamos na resposta. É o efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Eu acho que eu vou até parar por aqui, porque só essa primeira frase já respondeu. Eu acho que depois ele vai, né, descrever, mas ociosidade, falta de fé e saciedade. Às vezes é um vínculo, né? É um ciclo muito perverso. Eu estou querendo saciar todos os meus prazeres, principalmente materiais, então vou saciando, vou atrás, e aí eu não consigo preencher. Por quê? Porque o espírito é uma energia até infinita, né? Como que eu vou preencher um vaso infinito com coisas finitas, que são o elemento material? Então, quanto mais a gente vai querer acalmar a fome do espírito com forças da matéria, só da matéria, a gente vai sentir insaciável. E nisso, a gente vai ficando desgostoso, vai perdendo o prazer que tinha daquelas outras coisas, é o mecanismo da droga, né, que atinge certos sistemas cerebrais e que vai fazendo a gente afundar e querer cada vez mais uma sensação maior. Então, eu estou mexendo com forças espirituais através de elementos materiais. Esse é um caminho muito ruim. Por quê? Porque corrompe o entendimento do espírito, de saber, de ter o foco e de tentar enxergar e olhar para as coisas espirituais. Saber que temos missões. Ser pai, mãe, ou às vezes não, irmão, filho,
estudante, trabalhador, temos missões na profissão, no nosso grupo, no nosso agrupamento familiar, no nosso grupo religioso, no nosso centro, na nossa igreja, e a nossa missão espiritual. Ela está mergulhada um pouquinho em cada desses papéis que a gente tem, de uma vida material, mas a missão espiritual é a mais importante. Por quê? Porque depois que eu passei por essa vida material nesse período de tempo, e é rápido, né, pessoal? A gente sabe tanto que é rápido. O que a gente leva? O que a gente leva é o que eu adquiri no meu espírito, através dessas experimentações. Então, a pessoa deu esse curto-circuito, ela fica desgostosa, ela apaga. Se der esse apagão da sua missão espiritual, da sua força espiritual, interessante. Então, parte de conversar com uma pessoa muito deprimida, ou que está muito triste, tenta conversar com o espírito dela, tenta escutar, ver o que o espírito dela está falando. Às vezes o espírito dela só desligou, perdeu o Wi-Fi, ela perdeu a conexão do propósito espiritual dela aqui. E aí a gente fica meio perdido, é o que está todo mundo falando hoje nas redes sociais, todo mundo vende curso, é tudo, nada contra, mas todo mundo vende o curso, que é o mesmo padrão, você já percebeu? Todos os cursos que a gente vê é o quê? Eu vou te ensinar algo que você não sabia. Não, todo mundo já sabe, está tudo aqui dentro. Mas a pessoa vem, eu vou te ensinar você enxergar que a força está dentro de você, que o potencial é seu e que tudo vai dar certo, que o universo vai agir a seu favor e que você tem que contar propósito. Você percebeu? São palavras que você percebe, é tudo muito igual, mas está certo. É só um mantra que todo mundo repete de que todo mundo vem, virou até meio brega, até, né, meio cafona falar propósito, todo mundo só fala em propósito. Só que às vezes a gente está errando o alvo, o foco desse propósito. Tudo bem, eu tenho um propósito, eu vou comprar um apartamento novo, então eu vou trocar o carro, então eu vou fazer uma viagem dos sonhos, eu vou comprar uma fazenda em si. Tudo ótimo. Foque nesse propósito, mas não jogue todas as suas fichas naquele elemento material. Jogue no que você está se transformando até adquirir aquele elemento material. O que você se transformou, o que você fez, a sua ética, honestidade, o seu trabalho, o que você conheceu de pessoas, o que você ralou, o que você pediu de ajuda, o trabalho que você fez para, no final, você adquirir aquela viagem dos seus sonhos, você vai curtir muito melhor a viagem. Se vem aquela viagem, você vai e não percebeu que você se transformou no caminho, aquilo não vai ter aquela mesma graça que teve, aí você já vai querer outro. Você entra numa meta, você já quer dobrar a meta, e já quer triplicar, então a gente vai ficando insaciável, e aí os elementos materiais do planeta são finitos, e aí a gente começa a agredir ecossistemas um do outro. Quando eu falo um do outro, é igual a gente, da nossa espécie. Hoje a gente tem que ter muito mais medo de um outro da nossa espécie, um Homo sapiens, às vezes que está revoltado numa situação que não tem nada, olha para o outro no sinaleiro, usa uma droga, está nervoso, e às vezes ele não está nem aí. Também ele é um suicida, porque ele está nem aí se a polícia pegar ele, ou se ele for assaltar uma pessoa que está no carro, e a pessoa tiver uma arma, ela pode morrer, e para ele está tudo bem. Ele tem um comportamento suicida. Se às vezes não matou, ele vai lá e mata. Então, de comportamento suicida, porque se morrer está tudo bem, ele se torna um homicida. Percebeu que ele está totalmente com a disrupção da sua missão do planeta Terra como espírito, ele já não tem mais esse entendimento. Ele está passando por aqui. Passando, ou qualquer energia que levar ele, o vento leva para onde for, onde que a gente. Se a gente começa num lugar onde que a gente não quer, não tem um objetivo final, se a gente entra e não sabe nem para onde vai a estrada, não sabe o vetor da estrada, o rumo da estrada, o caminhado qualquer um pode pegar e te levar. Então, o que acontece? Essa pessoa que faz isso, faz a gente ter medo de outros da nossa espécie. Muito menos do que um outro, antigamente, que a gente saía e tinha medo de uma presa maior, um urso maior, um leão maior, vir pegar a gente. Nas nossas dificuldades para preservar a nossa espécie. Hoje a gente tem medo de um outro da nossa espécie nos matar. Olha que interessante isso. Por quê? Porque também a gente agrediu o que é muito para si. Então a gente vai agredindo ecossistemas um do outro, e a gente agride os ecossistemas da natureza. Emmanuel já fala lá no Consolador bem claro, né? O livro divino de Deus. Deus escreve parte da sua divindade, da sua inteligência suprema, é na natureza. Se a gente agride a natureza, a gente mata um pedaço da gente. A gente mata o divino. A gente mata Deus, matando a natureza, e a gente está se matando. E não é difícil observar. Porque se a gente mata a nossa casa, quando a gente é hóspede de um lar bonito igual o planeta, e a gente mata o nosso hospedeiro, a gente morre depois. Então a gente tem comportamentos de células
cancerígenas, às vezes, neoplásicas, porque eu quero tudo para mim. Uma célula que perdeu o comando, muito gulosa, e eu quero tudo, e eu vou matar todas as minhas colegas. Eu não quero mais ser pulmão, eu sou um câncer dentro desse pulmão. E eu tenho toda a força, então eu vou matar tudo ao meu redor. Então ela começa matando as outras células que eram amigas dela, mata o pulmão. Depois que ela mata o pulmão, ela espalha pelo corpo e matou. Mas a partir do momento que ela matou o hospedeiro, que dava a energia de vida para ela, no velório do caixão, 48 horas já morreu todo mundo. Então, quando a gente perde esse limite do bom senso de pôr uma noção, faça uma pergunta. Até onde vai a minha ambição? A gente tem que pôr limite à nossa ambição. Porque esse excesso da nossa ambição vai nos matar. Matar como espírito e matar o ambiente. Matar a nossa casa. Então, nesse comportamento predador demais do ser humano, a gente agredindo o ecossistema, entrando em outras espécies, quase 5 milhões de espécies nesse planeta, porque uma só tem que matar todas as outras, dominar tudo. Então, o que acontece? A gente entra em locais onde tinha mais de 70 anos, espécies, né, de coronavírus. Esse que a gente tem aqui é o novo, é o tataraneto do coronavovô. O coronavovô de 70 anos atrás já está em paz, e ele adquiriu um sistema de tolerância imunológica entre o morcego e eles, há de 70 anos atrás. Então, isso não é de uma hora para outra, não, gente. Não é castigo de Deus, não é praga do apocalipse, não é, desculpa o termo, é o que eu entendo, isso é movimentos naturais, ação e reação, observação. Os espiritistas têm essa parte de observar, observe os atos, são movimentos naturais. Porque, olha só o que está acontecendo, nós fomos atrás, com comportamento exótico, de alimentação exótica, comer, está certo que é cultural, mas tem que ficar atento, comer caças, carnes selvagens para aumentar potências sexuais, ou trabalhar em dores, em artroses, e uma parte mais medicinal, mas tudo é para aumentar a vitalidade cada vez mais. Que vitalidade é essa que às custas de mamíferos que estão ameaçados de extinção, que é o pangolim, parece que é o intermediário aí desse novo coronavírus, e de outros? Para que fazer isso? De a gente olhar e fazer todo esse castigo de outros seres que estão aqui também evoluindo nesse planeta? A gente vai, caça encrenca. Caçou encrenca, temos uma reação de um ser microscópico que mostrando assim, seres humanos, homo sapiens. Será que vocês entenderam alguma coisa? Porque um ser de 3 bilhões em média, né, dos próprios inícios celulares, mas foram os primórdios de vidas nesse planeta que tem 4,5 bilhões de anos em média, 1,5 bilhão só tinha caldos explosivos, uma mistura interessantíssima de tempestades elétricas. Aí, depois de 1 bilhão, então foi 3 bilhões de anos atrás, começou a ter os primeiros as células, agrupamentos celulares. Então vamos pôr aí uns 2 bilhões para mais na conta dos primeiros vírus, de 2 bilhões de anos atrás. Somos sapiens, está aqui a 450, ou até menos, perto de 2 bilhões. Então, o que a natureza nos está falando? Espera aí, vocês acham que pisou na Lua, mexe com a internet, fala com um Japão daqui da outra, vocês acham que vocês comandam já tudo? Então, sutilmente, vou mostrar para vocês que parte vocês não entenderam muita coisa, não. Vou mostrar, manda um ser milenar de bilhões de anos atrás, mais de 1000 vezes menor que uma célula, entra numa célula, em 48 horas, uma que entra, sai milhões, põe a célula para trabalhar a favor dele, numa inteligência interessante, entra no nosso código genético, escraviza a nossa célula e muitas vezes nos mata de dentro para fora, um ser milenar e que invisível, que a gente não tem comando e que parou o planeta. É uma lição, é tão interessante olhar de uma maneira mais filosófica essa pandemia, e de que não tem nada errado. É tudo, a gente tem que pegar isso para entender. Então, é entender o modo da gente nos relacionar. Acho que são várias lições disso, mas uma das grandes lições é repensar as nossas relações com o planeta, com a gente mesmo, com a família, com Deus, com todas as estruturas e com ajuda ao próximo. A gente chega mais pertinho de Deus quando a gente olha o próximo com um olhar de irmão. É o que Jesus falou, né? Então, voltando à parte de ajudar aquele irmão que está num sofrimento muito grande. Deixa eu pular mais para frente. Frases de alerta. Tá acabando, né, Marinês? Tá bom aí? Tá tudo bem aí? Fala alguma coisinha. Tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Quando você sentiu uma mensagem assim, ó, bateu o tempo, está acabando, que é sexta-feira, né, gente? Obrigado, tá todo mundo aqui nessa paciência
Se bem que para a gente hoje sexta está igual a sábado, domingo, segunda, terça, o tanto que é interessante, né? Não? Sexta-feira, o tanto que isso, depois lá na frente a gente vai ter saudade desses momentos, viu? A gente vai ter saudade quando a gente chegar numa sexta depois de um trabalho grande, falando, não, mas que legal ter essas sensações de ter dias, de sentir que são dias diferentes na semana. A gente vai lembrar desses momentos de que a gente teve treinamentos. Isso para mim é um treinamento espiritual muito grande, esse período que a gente está passando, né? Um ano que já está no meio de setembro, hein, pessoal? Você percebeu? Olha o paradoxo do tempo. Todo mundo reclamando, falando, nossa, mas o ano, cada ano passa tão mais rápido, porque minha vida está corrida, eu trabalho demais, não estou tendo tempo para nada, então os anos estão voando, meu Deus, está tudo tão rápido. Aí, de repente, começa 2020, todo mundo cheio de plano. Planejando, nossa, esse ano vai ser bom demais, beleza e tal. Aí, pum, março, pandemia, trava tudo, fecha tudo, põe máscara, vamos repensar. Papai do Céu colocando a humanidade no cantinho do pensamento. Na realidade, é a gente que pede isso, e para a gente se conectar com o Papai do Céu que habita em nós. Mas, enfim, parou. Aí fala, meu Deus, mas parece que o ano, já estamos em setembro, parece que o ano não começou, mas ao mesmo tempo o ano já está acabando, parece que foi o ano mais rápido de todas as nossas vidas. Mas como foi o ano mais rápido? Se antes eu reclamava porque eu trabalhava muito e agora está tudo tão parado e eu estou achando que é o que passou mais rápido? Conseguiram perceber que então a questão do tempo é onde a gente projeta, onde está o nosso sentimento, o nosso foco mental, a nossa mente mesmo, onde estão as nossas intenções, onde está a nossa vibração, onde está a nossa vontade de fazer algo, a vontade. Onde a gente projeta a vontade é onde a gente sente o tempo. Então, isso também é um outro mecanismo muito interessante para a gente raciocinar a respeito. E uma coisa muito triste e ruim é que muitas das pessoas que estão deprimidas e pensando em morrer é porque perdeu essa conexão, perdeu a vontade, perdeu a energia de querer melhorar, de querer fazer uma coisa, sentiu que eu preferia estar morto. Olha as palavras de alerta. Eu não posso fazer nada, eu estou muito baixa estima, eu não dou conta de nada, eu não aguento mais essa vida. Aí você olha, mas como que ela não aguenta? Ela tem tudo, mas é um sofrimento psíquico, não tem remédio que dosa, remédio não tem exame. Você não consegue ir lá colher o sangue dessa pessoa e dosar no sangue o tanto que ela está sofrendo de maneira psíquica. Isso é sensibilidade. E às vezes você olhar e falar, nossa, mas isso é fraqueza de espírito, vamos dizer assim, que é isso, levanta, olha a sua vida, como é que não é por aí. Porque muitas vezes a dor dela é pouca para você, mas é muito para ela. Então tem que ver como que ela está quantificando certos sofrimentos. A gente tem que aprender a enxergar isso e sempre estender a mão, tá? Eu sou um perdedor e um peso para os outros. E os outros vão ser mais felizes para mim, porque fica preso também, né? Nessa causas de grandes sofrimentos para todos. Alguns, para esses que estão nessa fase mais difícil, parece que pesa um pouco mais, mas para todo mundo. Uma das grandes causas de sofrimento é o apego. Nossa, Kardec é bem claro nisso, né? Apego, mas eu falo apego a tudo. A gente é apegado. E essa pandemia já veio também uma lição de treinar desapegos. Nossa, será que eu preciso disso tudo? Tanto tempo que a gente está passando em casa, aí a gente já olhou e tá, parece que a regra dos 80-20 lá, do minimalismo, né? 80-20 é assim, abre o guarda-roupa, 20% de tudo que eu tenho ali é que eu realmente uso, então é aquilo que me pertence. Muitas vezes 80% não. Muitas vezes a casa nossa está linchada, está lotada, tem 80, em média, quase 80% da nossa casa está ali sem a gente fazer o uso e que outros poderiam estar usufruindo. Pense nisso. Desapego. Esse é o primeiro nível de desapego. Por quê? Porque a gente tem que treinar em vários níveis de desapegar nesse elemento material, que a gente ainda está preso nisso, mas desapegar no elemento de trabalho das nossas titulações, dos nossos, de pessoa que te elogia, da beleza. A beleza tem, ainda mais orgânica, né? Treinar isso, todo mundo vai envelhecer, vai perder vitalidade, vai perder beleza, ficar na pegada do que é, e apegado ao corpo físico, a gente tem que treinar a desapegar até desse corpo que não é nosso. Apego aos filhos, nossa, isso é tão difícil. Eu não estou preparado, é fácil falar, né? Mas se o meu filho vem e adoece gravemente, e às vezes no programa reencarnatório, nossa, dói até aqui no coração, e ele desencarna antes. Ah, mas não está lá, os filhos não são nossos filhos.
São filhos todos criados por Deus. A gente é depositário fiel. A gente forma corpos para esses espíritos virem e a gente tem que amar, cuidar, ensinar na primeira infância com tudo amor, dedicação, carinho, dedicação. A gente está ajudando na caminhada daquele espírito que vem, mas aquele espírito pode ter sido a minha avó, ou pode ter sido o meu companheiro, ou a minha companheira em algumas outras vidas. Interessantes analisar por esse lado, porque a gente tem que trabalhar, não largar. O desapego é não sofrer por ter a posse de algo. A posse que a gente tem é da nossa energia espiritual. A gente tem a posse do nosso princípio inteligente que transforma todo elemento material. A gente tem a posse do nosso espírito. É disso que a gente tem a posse. E é a coisa mais valorosa e importante de todas as outras posses. Por quê? Porque é a coisa que fica. Então é só focar. Ter inteligência de ver o investimento, fazer eu brinco, né? Investir no plano de previdência espiritual. Nosso plano de previdência material tá bom, mas é bonitinho. Mas aí eu vou aproveitar na aposentadoria, que também tem de hora para acabar. Eu trabalho, aposento, agora eu vou curtir. Não, mas eu tenho um momento meu de aposentar, porque depois eu vou envelhecer. Alguém pode cuidar de mim, com o meu plano de previdência, alguém pode cuidar, porque eu vou estar bem limitado, depois eu vou embora. Quando eu vou, não levo nada de material, nem aposentadoria, nem salário, nem titulação, nem nada. O que eu levo? Eu levo o que eu adquiri de boas lembranças ou ruins, coisa boa, coisa ruim, conhecimento técnico, científico, inteligência, moral, virtudes, ética, o que eu adquiri. O que eu fiz download, o que eu adquiri trabalhando nesse mundo material, o que eu absorvi no meu espírito é o que eu realmente levo. E essas pessoas precisam reconectar e saber que elas precisam voltar a ligar o software, ativar a força espiritual. E muitas vezes, se a gente está bem assim, a gente toca, tenta, pede proteção para o seu espírito protetor. O espírito protetor, todo dia cedo, a gente tinha que acordar, fazer uma oração e pedir ele não está do nosso lado, diz que está ali só para dar dicas boas. Olha o coach que a gente tem, fantástico, que é do plano espiritual, que tem muito mais conexão. A abertura mental pode te dar belíssimas intuições. Para que a gente também fica limitado e terceiriza a nossa evolução na mão do guru? E eu digo, sim, de um padre, de um pastor, às vezes tudo é na mão do psicólogo, a gente tem isso, a gente terceiriza do mentor. Aí a gente fica meio viciado em centro também, porque quer consulta toda hora, quer isso, quer tomar passe. Tudo bem, faz parte, mas não tem jeito. Espíritos inteligentes também olham e falam, nossa, eu preciso mostrar que ele é que tem que ser o coordenador e o responsável da sua evolução. É tão interessante, a gente tem que trabalhar esses níveis de desapego. E outra grande causa de sofrimento, desapego e comparações. Quando eu olho e falo, por que a grama do meu vizinho é melhor, eu já começo a destruir toda a minha conexão de proteção, tá? Vamos passar isso aqui, ó, encerrando já. CVV é um trabalho voluntário. 188. Tem dificuldade, entra no site, pessoas, isso salva vidas, viu, pessoal? No momento de emergência, por exemplo, está num sábado à noite, numa crise grande, você pensando, ou alguém, ou viu que alguém está comentando, ou agora eu vou suicidar mesmo. Não. Está com dificuldade, liga 188, né? É muito legal esse trabalho e é de voluntários, não tem cunho religioso, mas eu acho que deve ter uma proteção espiritual, deve ter um grupo de espíritos do bem que vêm e absorvam, pode vir quem for, católicos, evangélicos, judeus, ateus, pode vir o que for, porque ali tem uma visão de ajudar espíritos, todos criados à imagem e semelhança do Criador, irmãos um do outro. Eu acredito muito nessa iniciativa e eles têm um treinamento, esses voluntários treinam principalmente na técnica de escutar bastante, escutar para ajudar o outro a sair do sofrimento. Pessoal, a internet é muito boa nisso, né? Entra lá, vai no YouTube, dá um Google lá e vê para as palestras do André Trigueiro, nessa parte de valorização da vida, vê como é que é o nível de trabalho desse pessoal dentro do próprio movimento espírita. Tem tanta coisa legal, tem tanta obra legal, né? Muita coisa boa para você já conectar o que está de fortaleza dentro da sua alma, o que você já conhece. Gente, quantos milhões, quantas reencarnações a gente já passou? Todo mundo aqui tem altos conhecimentos. É só estimular, cutuca lá.
Imagina, gente, o nosso corpo é um celular e está cheio de aplicativo. Tem aplicativo, por que que eu não aperto esse? A gente tem que saber a usar. Não é? Olha o 80/20 também. A gente compra um super celular que a gente não usa nem 20% de tudo que ele poderia fazer, mas eu gosto porque é bonito e é muito caro. Aí depois eu ponho 70 mil aplicativos, 78 mil fotos e a gente vê muito, só vê, é muito pouco que a gente vê o que usa. Então a gente tem que aprender a usar todas as outras ferramentas, ou então focar no que é que mais importante e o que mais vai valorizar o outro. Eu estou falando da depressão, isso eu já falei bastante, né? Eu só quero passar dessa frase, calma. Essa é a hora. Para encerrar, Chico e a depressão. Quando a depressão me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar que eu estivesse fazendo ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares em situação de penúria. Depois de conversar com aquelas mães sofridas, eu voltava para casa com vergonha de mim. Depressão se cura às custas de trabalho. Às vezes o remédio é necessário, mas o trabalho é indispensável sempre. É tão interessante, não podemos generalizar, mas isso é muito bonito, né? Não generalizando, tem gente que está num nível de depressão grave, aí é uma doença psiquiátrica mesmo, está tão baixo, não tem energia, não sai da cama, esse precisa de que vai lá, pega na mão dele, precisa dar remédio, equilibra o cérebro, faça uma psicoterapia, levanta, faça todo um tratamento material pesado, dê um pouco de energia, entendeu? É aquela corda que dá para tirar ele, começar a levantar do poço, depois põe para trabalhar. Tem que ocupar a mente, tem que ter trabalho. Trabalho voluntário, porque num trabalho voluntário, Fraternidade Sem Fronteiras ou qualquer outra ONG, vai lá no Google e eu quero ajudar crianças que estão com deficiência disso, daquela enzima tal, eu quero ajudar crianças com câncer, eu quero ajudar o planeta, eu quero ajudar os animais, cachorros que estão sendo maltratados, eu quero ajudar crianças que estão em situação de risco nutricional, passando fome na África, ou outro, eu quero ajudar moradores de rua. Gente, oportunidade de ajuda tem demais e tem muita gente fazendo essa obra. Conecta numa energia dessa. Por quê? Porque na dessa você já começa a fazer conexões. Conexão social de um grupo de voluntariado. Dali você vai conhecer gente boa. Dali você vai ver que muitos até têm histórias parecidas com a sua. Você já começa a fazer grupos que te fortalecem. Pessoas mais solitárias têm muito mais risco de, às vezes, quando passa por uma situação de dificuldade, ficar mais depressiva seriamente, gravemente e cometer suicídio. Pessoas que têm grupos de trabalho, de ajuda, grupo do forró, da dança, do esporte, a turma do vôlei, do futebol, isso funciona também, grupo da yoga, grupo da meditação, grupos. Você vê o tanto que a gente se fortalece com grupos, mesmo em WhatsApp, mesmo para brigar. Você não está triste, você não está isolado. É tão interessante, por quê? Porque o ser humano é um espírito, o Homo sapiens do planeta Terra, onde nós estamos. Lá no Livro dos Espíritos, os primeiros capítulos, a evolução dos planetas e tal, nós somos seres humanos terrestres, espíritos evoluídos a nível humano, né, hominal, seres humanos que estamos estagiando no planeta Terra. Então, somos seres humanos terrestres. Nesse estágio, a gente é muito social, altamente. Eu acho que acredito que a gente, quanto mais evolui, mais social fica. Aquela amplitude da socialização, né? Vai doando. Mas a gente é necessariamente social, a gente precisa de ter contatos sociais. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que fica, e encerrando agora, de verdade, encerrando, olha, eu falo demais, né? 1h08, já passei 8 minutos, desculpa aos espíritos que mantêm a harmonia aí da nossa conversa, mas agora eu vou rapidinho, 1 minuto para cada, 7 minutinhos a gente encerra. Faça as pazes com o seu passado. Assim você não... Essas são palavrinhas de ordem, né? Isso é bom, essas palavras de estímulos diários, mas é tão legal. Medita em cada frase dessa, né? Fazer paz com o passado. O espírita tem muito disso, né? Na minha vida passada é assim, assim, assim. Ou a gente pega um pouco da justificativa do que sofreu hoje pelo passado, bobagem também, porque hoje é hoje, eu sou a melhor versão de mim. O passado ficou, olhe ele para aprendizado. Não olhe ele para justificar uma conduta errada e para você manter uma conduta. E tem gente, o espírita também, nesse mecanismo de reencarnação, né? Também joga para frente e fala: eu acho que essa vida para mim hoje já deu. Eu não vou suicidar porque eu sou espírita, olha o processo religioso, né? Mas eu acho que também não vou atrás, não vou fazer essa obra, não, nem dar trabalho demais, fazer caridade. Não sei, eu acho que vou deixar para outra encarnação, porque aí eu volto, né?
Acho que já deu para mim. Ou então aquele que olha, vê o pessoa numa fragilidade, numa pobreza extrema, doente, ou um morador de rua e fala, não, não vou lá na periferia ajudar, não. Por quê? Porque também é o karma dele. Às vezes ele foi um rei e matou gente, então deixa ele... Não, olha tanto que é sutil essas nossas justificativas e pega o conhecimento espírita, pega a doutrina espírita para justificar a inércia. Não pode. Atenção com isso. A gente veio para movimentar. Então a gente, não, ele foi um rei, matou muita gente, hoje ele está nessa miséria, mas se eu estou aqui, em algum momento, eu estou de frente para ele, sentiu a vontade de ajudar, então os caminhos se cruzaram, você está lá com a missão de aliviar sofrimentos. Por quê? Faça o bem hoje para aliviar, porque quando você precisar, a energia volta e alguém vai te ajudar, sem você pedir. Vai lá e faça a caridade de maneira desinteressada. Faça por fazer, por vontade, por ser feliz em ajudar. Não pense em bônus hora, não pense no salário, não pense no terreno do céu, nem a casinha no nosso lar. Pense na construção da felicidade interna do seu espírito, vendo a felicidade do outro. Conecte com os sentimentos do outro, porque ele vai te doar sem você perceber, você vai ficar feliz. Isso eu aprendi muito no trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. É um trabalho maravilhoso. Aí já fazendo a propaganda, se alguém quiser conhecer, lá, www.fraternidade sem fronteiras, tudo junto, tudo minúsculo.org.br, está lá, tem muita coisa legal. O que os outros pensam de ti não te diz respeito. Interessante, a gente não controla o que o outro está achando de mim. Por exemplo, eu não tenho controle nenhum da pessoa que está aqui e fala, esse cara fala demais, já estourou o tempo, meu Deus do céu, não gostei do que ele está falando, ele brincou daqui, eu não tenho controle, ou o outro está assim, não, gostei, tem uma coisa interessante, a outra não, a outra eu vou atrás, o espiritismo é isso também, viu, pessoal? Vai atrás das fontes, ou das palavras que eu falei, racionalize o conhecimento. Kardec observou tudo, olha só a obra que ele tirou, e observando vários tipos de espíritos. Então, faça a sua obra, faça o seu entendimento das coisas, racionalize, questione tudo. Então, questione também do que eu falo aqui, isso é muito importante, certo? Por quê? Porque a gente não tem controle do que o outro está pensando de mim. É tão legal isso, porque isso é libertador. É uma das outras coisas que fica presa. A gente, você percebeu tanto que às vezes a gente passa o dia inteiro, não faz nada direito, porque às vezes a gente deu uma resposta errada num grupo de WhatsApp, sei lá, ou numa rede social, ou brigou com alguém, ou então escreveu, e aí você vai ficar pensando do que o outro está pensando, que você falou, do comportamento que você fez, e você vai ficar pensando, e às vezes a pessoa está em outra situação, está nem aí, não está lembrando de você, mas você está focado pensando no que ele deve estar achando que você falou, você percebeu? E a gente às vezes passa o dia inteiro e perde oportunidades boas para fazer coisas boas, porque a gente está pensando e muito preocupado com o que o outro está achando das nossas condutas. Essa é uma dica muito interessante para deixar um fluxo. Consciência plena, entendimento das suas situações e verdade com você mesmo. Deus, é você e Deus. No fundo, é sempre você e Deus. Isso é material de ocultar. Faça o bem e faça sempre o bem. E se alguém reclamar, te descer a lei e falar mal do que você está fazendo, ou questionar o que você está fazendo, pare, respire e continue fazendo o bem, porque no final das contas é sempre entre você e Deus, não é entre você e as pessoas. Por quê? Porque tem que ser honesto, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração, sabe das suas mais profundas intenções. Deus conhece mais você do que você mesmo hoje, porque a gente está evoluindo. Então, às vezes, a gente não conhece muito do que a gente é. E é bom que seja assim, por isso que a gente vem em algumas reencarnações e não lembra de tudo, porque se a gente ampliasse e lembrasse de tudo, a gente fica meio perdido. Percebeu que cada reencarnação é um flash, é um momento daquela tarefa. Não tem como eu reencarnar e falar, eu quero pagar tudo de milhões e milhões de anos atrás, não tem jeito, impossível. Então nós somos também momentos reencarnatórios de uma grande estrada, e Deus sabe a estrada inteira. Olha que legal isso. Então está com dificuldade? Põe na mão de Deus, ora, abre o coração e fala, eu quero ser só transparente, verdadeiro comigo mesmo, com os meus sentimentos. Ninguém é motivo para a sua felicidade, senão você mesmo. Ponto. Esse você não precisa nem falar, esse é bom demais. Eu sou o início da minha felicidade. Se eu vivo felicidade, proponho felicidade para o outro, nossa, pode ter certeza, vai vir gente feliz do seu lado. Se eu só fico amargurado, triste, vai vir gente triste. Você vai, engraçado, é frequência, hein? Você liga a internet, você vê só notícia ruim.
Se você está feliz, está bom, faz o teste agora. Se está numa frequência boa, feliz, você vai ver só coisas boas. Você consegue enxergar coisa boa, inclusive numa pandemia. Você consegue enxergar uma coisa boa nessa briga toda que está todo mundo vendo, de vacina, disso, questão política. A gente tem que treinar o olhar de bondade em cima até das coisas que você acha que pode estar sendo ruim. Por quê? Porque aí você não julga. Você tira a bondade das pessoas, porque todos são criados por Deus, então tudo é bom, desde os presidentes, que a gente gosta ou não gosta, até o nosso vizinho, cunhado e nosso filho, todo mundo vem com vamos dizer assim, com a missão de ser bom, vem com uma evolução já determinada. Se tem um determinismo nisso tudo, é o determinismo de um amar o outro, não tem como. Isso é que é legal. A gente fica meio emburrado e afasta um pouco do caminho, mas um dia nós vamos chegar lá. Estamos caminhando lá. Não compare sua vida com a dos outros, isso é interessante. Pare de pensar muito, você não precisa saber todas as respostas. Eu complemento essa assim. Na falta de respostas para tudo, porque a gente quer resposta para tudo, né? De tudo. Então, e a gente não tem. E que bom que é assim. Então, na falta de respostas, o trabalho é a resposta. Trabalhe na obra sua, trabalhe em todas as situações. Trabalhe também para o seu desenvolvimento espiritual. Trabalhe todos os dias. Por quê? Porque aí você vai tendo respostas sutis daquelas que você tem até antes de reencarnar no trabalho. Alguém vem te falar uma coisa, você enxerga as coisas, mas tem que movimentar. Se não movimentar, a gente não abre os canais de percepção. Trabalhe, que a gente vai ter várias respostas para muitas situações. Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo. Essa é a questão para a gente finalizar, sorrir, né? Vocês vão acabar também sorrindo, porque estamos agora acabando realmente, então todo mundo fique feliz. Obrigado pela paciência, sorria por esse fim de semana que vem, que chegue agora, para na próxima semana, que chega também com sempre oportunidades, sempre. Todo dia é um dia de oportunidades para a gente ser melhor. Obrigado a todos. Obrigado, Maria, pela assistência, pela paciência e compreensão. Nós que agradecemos, Rodolfo. Boa noite a todos, mas vamos pedir a Jesus agradecer a espiritualidade, né? Esse trabalho, esse entendimento que nós já tivemos hoje, esclarecimento. Aonde essa live chegar, pode ter certeza que estará fazendo um bem, né? Esclarecendo mentes, ampliando os horizontes daquelas pessoas que hoje estão com essa necessidade de ouvir um pouquinho, né? E esclarecer a mente, alertar o coração, ter mais consciência da sua própria vivência aqui no planeta Terra. Então, vamos agradecer, agradeço o nosso irmão, agradeço a espiritualidade e que Jesus esteja sempre conosco. E boa noite a todos. Tchau, pessoal.